Olá para você, está começando o conteúdo extra desta semana, nesta sexta-feira, e hoje eu tenho o prazer em receber o médico neurologista Leonel Takada. A gente vai falar sobre a questão do Alzheimer, causas, consequências e o que pode ser feito para as pessoas. Leonel, muito obrigado por ter aceito o convite, tempo e disponibilidade aqui com o pessoal do conteúdo extra. Uma boa noite. E as causas do Alzheimer, a gente pode dizer que é uma doença, é uma consequência? Obrigado mais uma vez pela atenção. Sim, na verdade, a doença de Alzheimer é uma doença, né? Ela é causada pelo acúmulo de duas proteínas do cérebro, né? Uma chamada beta-amiloide, outra chamada proteína tau, que vão causar degeneração das células dos neurônios, né? E junto disso acontece um processo inflamatório no cérebro, e tudo isso causando os sintomas da doença de Alzheimer. Tem uma diferença entre o Alzheimer e a demência? Então, são dois conceitos diferentes. Né? Então, o que é demência? Demência é um conjunto de sinais e sintomas. Né? Então, é uma pessoa que era funcionante, que conseguia fazer as coisas de maneira independente, e por causa de dificuldades cognitivas, né, como, por exemplo, esquecimento, dificuldade para tomar decisões, dificuldade para seguir trajetos, ela pode começar a se perder, e por causa desses sintomas, ela perde a independência, ela precisa de outras pessoas para ajudá-la. A causa mais frequente de demência é a doença de Alzheimer. Então, 60%, 70% dos casos de demência, a causa mesmo é a doença de Alzheimer, que é uma doença que começa com a perda de memória para coisas recentes de maneira progressiva, e com isso depois as pessoas vão desenvolvendo outros sintomas, como dificuldade para tomar decisão, dificuldade para se lembrar de senhas, dificuldade para dirigir, né? Então, várias dificuldades vão aparecer. Tem um início, assim, a questão de uma idade mais novo, mais velho, para, vamos dizer assim, adquirir o Alzheimer? A gente fala que o principal fator de risco para uma pessoa ter doença de Alzheimer é a idade. Então, a gente divide a doença de Alzheimer de início precoce, quando ela começa antes de 65 anos de idade, e a tardia, que é muito mais frequente, né, representa 90% dos casos de Alzheimer, quando ela começa depois de 65 anos de idade. E aí, assim, pensando em pessoas entre 65 e 70 anos, a frequência é de talvez 2, 3%. Quando a gente chega aos 90 anos, mais ou menos, a frequência chega até quase 50% das pessoas que desenvolvem a doença. Tem fatores, ô Leonel, que podem contribuir para a questão do Alzheimer? Neste mês, a gente está fazendo essa entrevista contigo sobre o Alzheimer em fevereiro roxo, né, que é muito utilizado dentro da área médica, mas tem fatores, riscos. Bom, então o primeiro fator mais importante é a idade, né? Existem fatores genéticos também que são importantes, aí principalmente nos casos mais de início precoce, né? Então, pessoas que desenvolvem doença de Alzheimer antes de 65 anos de idade, a frequência de ter alguma mutação causando a doença é maior do que nos casos em que a doença de Alzheimer acontece depois de 65, 70 anos de idade. E aí, além disso, existem outros fatores que a gente fala de fatores de risco para demência, e são vários, né? Então, pessoas com baixo nível de escolaridade, pessoas com diabetes, pressão alta, colesterol alto, pessoas que são isoladas socialmente e acabam não participando muito de outras atividades, pessoas que são expostas a muita poluição, que é um fator de risco que a gente foi encontrado mais recentemente, né? Então, existem vários fatores de risco para desenvolver sintomas da doença de Alzheimer. E como que é o conselho que você pode dar para as pessoas que têm que tem um ente, né, na família, né, que acaba tendo essa questão do Alzheimer e também da demência, para que não, muita gente já fica meio irritado, né? Como é que deve ser esse convívio com o familiar? É complexo, né? A gente está voltando um pouquinho, né? Então, a memória, as pessoas, existe uma perda normal
da memória associado ao envelhecimento normal, né? Mas aí, no começo, às vezes é meio difícil diferenciar uma coisa da outra, né? Mas quando as pessoas começam a ter um esquecimento que é mais frequente, né, que começa a ter dificuldade, tipo, contou uma história, meia hora depois já conta a história de novo, né? Então, esses esquecimentos eles são mais constantes, aí realmente isso é uma indicação para procurar uma ajuda médica, né? Na dúvida, a gente consegue tirar dúvida com uma consulta. E a questão do tratamento, como é que a pessoa pode começar mais novo? O que ela deve fazer? Tem alguma atividade? Atividade física ajuda, não ajuda? Como é que seria essa questão, Leonel? Eu estava falando de fatores de risco agora há pouco, e você lembrou um importante que eu acabei não mencionando, que é realmente a atividade física, né? Então, uma das coisas que é recomendado fazer é pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, né? E a questão de dicas que pode ser passada para as pessoas? Tem aquela questão que é muito comum no nosso dia a dia, a palavra cruzada, fazendo isso ajuda no desenvolvimento do neurológico? Então, o que eu falo sempre para os meus pacientes é assim, estimular o cérebro é importante, mas desde que seja com coisas que a pessoa gosta, né? Então, nem todo mundo gosta de palavra cruzada, né? Nem todo mundo gosta de sudoku, nem todo mundo gosta de usar o celular com joguinhos de raciocínio, né? Então, tem gente que prefere fazer jardinagem, por exemplo, né? Então, existem diversas maneiras de fazer esse estímulo cognitivo, mas isso depende muito do que a pessoa sempre gostou de fazer, né? Então, com música, filme, dança, então, tem que ser criativo, mas o mais importante é que a pessoa sinta algum prazer em fazer atividade, porque senão fica uma coisa muito chata de fazer, né? Então, aí acaba não funcionando muito como um estímulo. O conteúdo esse dessa semana está chegando ao final, agradecendo o tempo do médico neurologista Leonel Takada, está passando aqui as redes sociais dele. Leonel, muito obrigado pela sua atenção. Você deixar suas últimas palavras aí sobre a questão do Alzheimer, a importância, né, neste mês de fevereiro, mas também a gente tem a decorrência durante todo o ano, né, para que as pessoas possam acompanhar os seus familiares e ajudar, né, nesse tratamento que, como foi falado aqui nessa entrevista, tem alguns pontos delicados. Exato, exatamente. Obrigado, Edu, pelo convite para vir falar aqui, né? E queria ressaltar, então, se seu familiar, seu conhecido está tendo alguns esquecimentos, leve uma consulta para uma avaliação, porque existem coisas que causam uma perda de memória que não necessariamente são doenças degenerativas, né? Então, falta de algumas vitaminas, disfunção de alguns órgãos, como a tireoide, o fígado, alguns tipos de infecção, eles podem causar dificuldades cognitivas e são tratáveis, né? Então, quanto antes começar a investigação, for feita de maneira adequada, a gente consegue evitar a piora dessas pessoas também, que muitas vezes não têm uma doença degenerativa. Este foi o médico neurologista Leonel Takada. É isso que a vida tem de melhor, conhecer pessoas como médico que podem contribuir para a nossa sociedade. A todos uma excelente semana e, como diz o Leonel, o importante é cuidar, saúde primordial. Até mais para todos, obrigado.